Bom dia, família, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. Que frio é esse que chegou no Rio Grande do Sul? Aqui em Canoas está muito gelado, mas vamos para cima que é assim mesmo. Vamos continuar na exposição devocional da carta de Paulo a Tito. Ontem nós lemos o capítulo 1, versos 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vimos a respeito da forma com que Paulo se apresenta, e como a prioridade dele é sempre apresentar a Cristo, apresentar a Deus e apresentar o chamado. Nós vimos como Paulo confirma que a estrutura central da nossa fé deve ser a certeza da salvação que veio por meio de um Deus que não mente e prometeu. Ele fala também sobre a certeza de que a mensagem que ele prega, a obra que ele trabalha, não é da parte dele, mas sim da parte de Deus. E por fim, ele fala sobre o amor responsável que ele tem por Tito, e por ter esse amor responsável, ele coloca sobre Tito nova responsabilidade para que a obra possa continuar através de presbíteros bem selecionados, tá? E aqui entramos no verso 6 da carta de Paulo a Tito, onde após o vamos começar a partir do verso 5 para recapitular, tá? Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Beleza, era uma responsabilidade antiga de Tito, Paulo já tinha passado isso para ele. A carta é só para rememorar, beleza? Para restabelecer e para estabelecer presbíteros. Daí começa a descrição de como deve ser. Verso 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem desobedientes. Aqui uma pausa muito importante. Eu percebo a ênfase que Paulo dá ao que chamamos de ministério familiar. Pensa assim, ó. Eu sou um presbítero, sou um homem selecionado para estar na igreja, para ajudar no ensino, para ajudar na condução do povo, mas a minha filha está perdida na prostituição, o meu filho está no mundo usando drogas, ou o meu filho tem fama de mulherengo, a minha filha tem fama de preguiçosa, o meu filho tem fama de mal educado, a minha filha tem fama de mentirosa. E aí, como é que funciona? Como é que funciona? Eu sou um presbítero, meus filhos até são obedientes, mas eu tenho fama de adúltero, ou a minha esposa não é fiel a mim, ou as pessoas olham para mim e não confiam na minha ética, por isso devemos ser irrepreensíveis. Então eu vejo que a ênfase que Paulo dá para vida de santificação e condução do Espírito dentro da casa, primeiramente. Se tu não é capaz de viver, gerenciar, ensinar e ministrar o evangelho dentro da tua casa, para as pessoas que estão na tua casa, tu não é apto para fazê-lo para outros. Ah, Caleb, mas eu conheço casais que a casa tá a família tá deformada espiritualmente, mas o homem é muito usado por Deus na igreja, assim. Mas eu não sei se Paulo deixaria acontecer. Entendeu? Ah, mas em tal igreja o pastor tá todos os filhos no mundo, a esposa parece uma piriguete, mas o pastor quando ele prega, sim, tudo bem, acontece, eu já vi. Mas eu não sei se Paulo permitiria. Eu não sei se a igreja primitiva deixaria rolar algo debaixo dessas condições. Uma família devastada espiritualmente, mas o homem sendo um ministro na igreja. Eu acho complicado. Acho complicado de verdade. Porque o testemunho ele deve vir de casa. E o homem, primeiro, se o homem ele não separa o tempo para ministrar dentro da própria casa, se ele não investe tempo para isso, eu acho que ele está com as prioridades no lugar errado. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Perfeito. Mas qual é a primeira coisa abaixo de Deus? Primeira coisa abaixo de Deus, muita gente pensa que é o servir a Deus. Não, não é. É Deus e a família. O servir a Deus é parte do nosso ministério.
tá? A primeira obediência que nós devemos ter é cuidar da nossa casa. Homens, o teu primeiro ministério é a tua esposa. Segundo ministério qualquer é teus filhos. Eu tenho essa convicção de que primeira parte, por isso que as primeiras características do presbítero para Paulo são familiares. Tá? Vamos de novo. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível. Tu viu que ele ser marido de uma mulher e ter filhos obedientes está diretamente vinculado com a visão que a igreja tem dele? Ele não pode ser irrepreensível se as pessoas puderem apontar para ele e dizer, mano, mas ele não conseguiu salvar uma do filho dele. Ele não prega para o filho dele. Tá? Então, diretamente vinculado à imagem pública que nós temos com a igreja. A imagem pública gera credibilidade, a credibilidade gera engajamento da nossa palavra, tá bom? Vamos lá. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, verso 7. Como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Paulo, ele é tão incisivo, ele é tão cirúrgico nas coisas que ele fala. A mordomia, ela é disposição para servir com o melhor que tu tem. E se eu sou um mordomo, eu sirvo, mas eu não apenas sirvo, eu não faço o possível. O mordomo, ele não faz o possível para servir. O mordomo faz seu melhor. Tá? Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho. Eu vejo dado ao vinho como uma referência a vícios, não apenas ao vinho. Eu não quero ir além do que o texto fala. Tá? Não quero ir além do que o texto fala. Nós falamos sobre alcoolismo, tudo bem. O texto fala sobre dado ao vinho como alcoolismo. Mas eu vejo uma necessidade da igreja se desintoxicar de vícios. Seja vícios como pornografia, seja vícios como açúcar, seja vícios como cafeína, seja vícios como televisão. Isso é importante. Séries. Às vezes eu já fui viciado em música. Sim, música vicia também. Tu ficar ouvindo música o tempo inteiro, isso é um vício. Tu não consegue se sentir confortável, tu não consegue orar se não tiver com música. Esse não é o que o texto fala, tá? É só um adendo. Que todo tipo de vício, ele nos aprisiona, todo tipo de vício nos escraviza. O vício na comida, o vício em pessoas, às vezes o vício em ficar sozinho. Nós somos viciados em coisas, então preste atenção, avalie a tua vida para ver o que tem te prendido, o que tem te privado às vezes de estar num momento de comunhão agradável, o que tem gerado dependência em ti, o que se for tirado de ti, tira a tua paz. Avalia isso e vê se isso é da parte de Deus, tá bom, gente? Porque a gente deve ser dependente apenas de Cristo, beleza? Nem cobiçoso de torpe ganância. Eu acho que a ganância em si ela não é um problema. Eu sou um homem ganancioso, eu quero ser rico, eu tenho algumas empresas que estão começando a se desenvolver, eu tenho planos. A ganância em si não é um problema. O problema é a torpe ganância, é a ganância vã, a ganância que é para si próprio, a ganância que te torna um poço e não um riacho. É a ganância que te faz reter bênçãos e não receber bênçãos e partilhar bênçãos. Então a bênção cai em ti e para em ti. Mas se tu é uma pessoa gananciosa que quer ser abençoada e quer abençoar, eu acredito que acaba não se tornando um problema. Então, hoje, 5, 6 e 7 do capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. Amanhã voltaremos. Gente, busquem a Cristo, amem a Ele, vai dar tudo certo, amo vocês. E é isso aí. Foquem em ser pessoas irrepreensíveis. E aí, o fato de sermos irrepreensíveis, ele nasce dentro da credibilidade que nós temos publicamente, tá? Então vamos deixar que o Evangelho nos cerque e vivamos dentro dessa cúpula que é o Evangelho, que nos santifica e nos dá credibilidade para pregar a palavra, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, graça e paz de Cristo.